Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, aqui nos encontramos para abrir o nosso ser para acolher a palavra de Deus, que é luz para nós. Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. E antes de ler o texto bíblico, quero te pedir, curta o nosso vídeo e se inscreva no canal da nossa paróquia, porque nós precisamos, vai ser bom para o nosso trabalho de evangelização através do canal da nossa paróquia. Vamos lá então? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanharam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a gente nesse evangelho percebe, aqui nos salta aos olhos, a primeira rejeição que Jesus sofre na sua missão. Porque, se a gente olhar os capítulos anteriores, quando Jesus começou, principalmente na região de Cafarnaum, a anunciar o reino, a chamar algumas pessoas, a gente viu que as pessoas ficavam encantadas e admiradas com ele. E aí Jesus volta para sua cidade, Nazaré, que é o texto que ouvimos hoje, e num dia de sábado, dia sagrado para os judeus, Jesus foi à sinagoga participar do seu culto. E claro, como fazemos experiência hoje de ser comunidade, Jesus também se encontrou com as pessoas, possivelmente conversou com muitas pessoas antes da cerimônia, que era o dia do encontro também com as pessoas. Mas Jesus, ao pedir a palavra, ao pregar, a gente percebe a reação do povo. Se por um lado as pessoas ficavam admiradas com os seus ensinamentos, por outro lado, as pessoas da sua cidade começaram a questionar: mas quem é ele? Ele não é daqui da nossa terra? Não é filho de José, não é filho do carpinteiro, não é filho de Maria, seus irmãos não estão aqui? Então, a gente percebe que por conhecerem a origem de Jesus, as pessoas começaram a desfazer da sua missão, a desfazer dos seus ensinamentos. As pessoas não estavam abertas para acolher o que Jesus estava lhes trazendo, exatamente porque foi uma pessoa que cresceu com eles, se conviveu com eles por muitos anos, na verdade ainda convivia. E assim a gente percebe, irmãos e irmãs, uma atitude de fechamento do povo para a ação de Deus na vida de Jesus. A gente pode perceber no coração das pessoas uma certa mesquinhez, talvez um certo deboche, uma certa ironia. Porque Jesus não era da descendência sacerdotal, era de família pobre, simples, humildes, como todos eles. E assim as pessoas começaram a desfazer dele. Então a gente percebe que é aquilo que a gente deve abrir os nossos olhos hoje, que enquanto igreja que somos, convivemos uns com os outros, também fazemos a experiência do encontro na comunidade. Mas muitas das vezes
observamos muito os defeitos das pessoas, certas atitudes das pessoas e renegamos o agir de Deus nelas porque nós nos apegamos aos defeitos. Eu conheço fulano, fulano é assim, fulano é assado. Quem é fulano para estar pregando na igreja? Né? Jesus passou por isso também. E com isto, por causa do julgamento das pessoas, a graça de Deus deixou de acontecer. É importante a gente estar avaliando a nossa vida isso hoje também. Que muitas das vezes nos fechamos para a graça de Deus que pode estar vindo através de alguém, exatamente porque julgamos aquela pessoa, porque conhecemos aquela pessoa e assim nos fechamos para a ação de Deus. Se a gente olha os capítulos anteriores, a gente também observa, né, que as pessoas se encantavam com Jesus, as pessoas ficavam admiradas com Jesus, já falei isso no início do vídeo. E agora a gente percebe no texto um outro aspecto que sobressai, né, que chama atenção. Jesus também ficou admirado, espantado com a reação das pessoas, não no sentido positivo. Agora a reação não foi simplesmente do povo, agora Jesus teve uma reação. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Tanto que não conseguiu fazer muitos milagres ali, ou seja, não conseguiu realizar os sinais do reino na vida do povo, porque o povo não estava aberto para isto. Ele queria fazer, olha, Deus queria fazer, mas as pessoas estavam fechadas. Algumas pessoas, como o texto diz, Jesus impôs as mãos nos doentes, né, e orou sobre elas, mas diante do fechamento das pessoas da sua terra natal, o que Jesus fez? Começou a percorrer o povoado, as cidades vizinhas, as regiões vizinhas. Jesus com certeza ficou chateado, decepcionado, desiludido, mas não desistiu de fazer a sua missão por causa disto. Partiu para outro lugar. Foi semear a semente da palavra de Deus e construir o reino em outros lugares. Porque em outros lugares, antes mesmo desse texto de hoje, dessa passagem de outro, as pessoas acolhiam. Então a gente percebe nesse texto de hoje, né, essa rejeição da missão de Jesus na sua terra natal, e onde ele se admirou, onde ele se espantou pela falta de fé das pessoas, mas Jesus não se abalou por isto, continuou a missão, foi para outros lugares. Creio que seja uma oportunidade para nós também sabermos lidar com as nossas decepções, as nossas desilusões, a nossa missão de construtores do reino na vida da comunidade especialmente. Nem sempre encontramos a comunhão que queremos, nem sempre as pessoas estão abertas para o nosso trabalho como gostaríamos, mas não deve ser causa de desânimo, como Jesus. Continuemos fazendo a nossa parte. Quem estiver aberto para a ação de Deus vai acolher essa ação. Quem não tiver, paciência. Rezemos por essas pessoas. O texto também fala sobre os irmãos de Jesus, que é uma questão que tem uma certa polêmica, mas a gente percebe que essa não é a mensagem principal do texto. A mensagem principal foi essa que ensinei para vocês. Eu só estou fazendo, vamos dizer, abrindo parênteses aqui para falar da questão dos irmãos, que o texto em momento nenhum está querendo explicar ou justificar isto. Até porque na cultura judaica era muito comum chamar de irmãos, né, os primos, os demais parentes. Então, era uma concepção de família maior do que aquela consanguínea como nós temos hoje. Apesar disso, hoje também já está mudando bastante. Mas na cultura judaica, né, irmão ou irmã designava o parentesco, as pessoas que tinham um certo grau de parentesco, não necessariamente um irmão ou irmã de sangue como nós entendemos hoje. Mas o texto não quer falar sobre isso, o texto não quer explicar isso, porque essa não é a mensagem que Jesus, que o evangelista está querendo
nos mostrar, enquanto leitores, a sua obra. A mensagem é essa, não é? Que na sua terra natal, pela mesquinhez das pessoas, Jesus não pôde realizar os sinais, que as pessoas desfizeram deles e, portanto, não estavam abertos à missão do reino, à ação de Deus em suas vidas. Reflitamos se nós também não estamos agindo de forma semelhante entre os irmãos das nossas comunidades. E como Jesus, não desistamos, não desanimemos, mas continuemos a nossa missão, porque sempre vai ter alguém que vai estar aberto. Se não é aqui, é lá, né? Mas que a gente faça a nossa parte. Então, peçamos a graça de Deus, a luz da fé, a perseverança, a fidelidade, que a gente não desanime diante dos problemas, mas que a gente se revigore, se fortaleça na fé para continuar fazendo aquilo que Deus nos pede. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nosso Deus te dê a graça da fé, da perseverança, da fidelidade e abençoe também a sua casa e a todos da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para você, fique com Deus.